Tarô mitológico. O Hierofante. A carta do Hierofante retrata uma estranha figura, um centauro com o tronco, os braços e a cabeça de homem e o corpo de um cavalo. Seus longos cabelos e barbas castanhos e seu rosto maduro e benigno sugerem um sacerdote ou um professor. Sua mão direita está levantada em um antigo sinal de bênção, enquanto a esquerda segura um pergaminho. Aos seus dois lados, uma coluna de pedra. Atrás dele é vista a rocha bruta da caverna que é tanto sua morada como o seu templo. Uma luz é dirigida sobre a sua cabeça coroada por meio de uma abertura no teto da caverna. Aqui encontramos Quiron, rei dos centauros, curador, sacerdote e sábio educador de todos os jovens heróis da mitologia. O próprio nascimento de Quiron foi um verdadeiro mistério, pois ele nasceu da união de Ixion, filho do deus da guerra Ares, com uma nuvem que Zeus formou à semelhança de sua esposa Hera para impedir que Ixion fizesse amor com a própria deusa. O centauro foi educado por Apolo, o deus Sol, e Ártemis, a deusa da lua. E graças à sua grande sabedoria e espiritualidade, ele foi eleito rei dos centauros, cuja tarefa era incutir nos jovens príncipes gregos os valores espirituais e o respeito pela lei divina que eles deviam aprender antes mesmo das artes de reinar e das proezas das armas. Quiron também era um grande curador e conhecia o segredo das ervas e das plantas, mas ele era incapaz de curar a si mesmo. Um dia, seu amigo Heracles visitou-o em sua caverna. O herói grego acabara de matar a Hidra com as suas 9 cabeças venenosas. Acidentalmente, Heracles arranhou o centauro na coxa com uma de suas flechas que haviam sido embebidas no sangue do monstro. Esse sangue era puro veneno e todo o conhecimento que Quiron possuía não conseguiu fazer com que ele o extraísse da ferida. Como era imortal, ele não podia morrer, e assim foi condenado a conviver com a dor, sacrificando a felicidade do mundo e dedicando-se a ensinar a sabedoria espiritual. No sentido interior, Quiron, o Hierofante, é a nossa parte que invoca o espírito para poder compreender o que nos é exigido por Deus. Ele é o nosso educador espiritual interno, o sacerdote que estabelece uma ligação entre a consciência terrena e o conhecimento intuitivo da lei de Deus. O mundo de Perséfone, a sacerdotisa, é sombrio e fugaz, e não pode ser compreendido pelo intelecto, mas o mundo de Quiron pode ser elucidado e interpretado pela mente. A palavra antiga pontifex, para sacerdote, significa fazedor de pontes, pois o papel do sacerdote, tanto dentro quanto fora de nós, é servir de pai espiritual, estabelecendo um relacionamento entre o homem e Deus e tornando clara a natureza das leis pelas quais devemos viver para estarmos em relação correta com o divino. As leis do imperador que incorporam o princípio do pai da terra dizem respeito ao comportamento correto no mundo, mas as leis do Hierofante se referem ao comportamento correto aos olhos de Deus. Entretanto, Quiron não simboliza qualquer sistema religioso ortodoxo. Ele é uma criatura selvagem, meio homem e meio animal, e o seu templo não tem qualquer manipulação humana. Porém, mais exatamente, é uma caverna em uma montanha. Assim, a lei espiritual que ele transmite não é uma lei coletiva baseada em dogmas, mas sim individual e somente pode ser percebida por meio do nosso sacerdote interior. Portanto, pessoas diferentes experimentam Deus de uma maneira diferente e atingimos o nosso entendimento espiritual de acordo com o nosso entendimento particular do Deus que possa realmente significar. A ferida de Quiron faz com que ele seja o curador ferido, aquele que por meio de sua própria dor pode compreender e apreciar a dor alheia e, portanto, pode enxergar muito além do que aqueles que estão cegamente satisfeitos. Então, Quiron, o Hierofante, representa a nossa parte ferida em que algum problema insolúvel
ou uma limitação qualquer nos aprofunda e nos torna misericordiosos quando, ao contrário, seríamos meras superficialidades de bondade sem qualquer sentido real do que possa significar. O verdadeiro sacerdote está aberto à dor e aos desejos do mundo porque ele mesmo sofre. A imagem de Quiron nos liga ao valor das limitações insuperáveis ou das feridas dentro de nós que, apesar de causarem sofrimento na vida cotidiana, assim mesmo nos obrigam a questionar e a abrir caminho para uma maior compreensão das leis superiores da vida. Esse paradoxo também é sugerido pelo próprio Centauro, pois sendo metade Deus, metade cavalo, ele se utiliza tanto do instinto quanto do espírito, além de conter uma dualidade que faz parte da nossa condição humana. O homem não é totalmente animal nem totalmente divino, mas uma mistura de ambos e deve aprender a conviver com os dois. Dessa mescla surge a sabedoria do centauro, que participa tanto do conhecimento de Deus quanto do conhecimento da lei natural, Deus manifestando-se no mundo das formas. No sentido divinatório, quando Quiron ou Hierofante aparece em uma abertura de cartas, ele implica que o indivíduo começará a ativamente procurar respostas de nível filosófico. Isso pode ocorrer como o estudo de uma filosofia particular ou de um sistema de crença, ou ainda como o compromisso profundo de busca por um significado para a vida. O hierofante pode aparecer na forma de um analista, de um psicoterapeuta, de um sacerdote ou de um mentor espiritual na vida exterior, para quem nós voltamos à procura de consolo e ajuda. O louco, então, emerge de sua descoberta do submundo e dos poderes ocultos do subconsciente à procura de respostas para o enigma de si mesmo e para o significado de sua vida. Ao encontrar-se com o hierofante, ele descobre a sua parte de que pode começar a formular e a expressar uma filosofia pessoal e uma visão individual do espírito que o guiam ao deixar para trás a sua infância, preparando-se para enfrentar os desafios da vida. Se você gosta desse conteúdo, assine o canal, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.